Salve, galera. Vamos pro nosso segundo vídeo aí falando sobre Aristóteles, tá? Existe uma doutrina do Aristóteles muito importante, né, e que cai em prova, né? Então, essa é uma ideia do Aristóteles bem conhecida, né, e importante, que é a doutrina que ficou conhecida como doutrina do meio termo, né, com relação à ética. Apesar desse meio termo não ser um bom termo, né? Eu penso que não seja um bom termo para descrever o posicionamento do Aristóteles, tá? Então é comum a gente ver nos livros, né, livros didáticos, se dizer que pro Aristóteles a virtude é o meio termo, né? É, ou seja, que a virtude é um meio termo entre dois vícios, tá? Então vamos lá. Eu tinha explicado que virtude seria o bem agir, né? Então uma pessoa virtuosa é uma pessoa que age bem, né? Vício aqui, né? Quando eu falo que virtude está entre duas espécies de vícios, ela é um meio termo entre dois vícios. Quando eu uso a palavra vício aqui, eu estou querendo usar ela no sentido oposto de virtude. Então, virtude seria o bem agir, né? E o vício seria o mal agir, né? Seria agir mal. Por que eu estou pontuando isso? Porque a gente costuma a usar essa palavra vício para se referir a hábitos que a gente não consegue largar, né? A compulsão por alguma coisa, né? O vício pelas drogas, né? O vício em jogos, né? Então, não é nesse significado que a gente está falando em vício, né? Vício seria um mal agir, né? Então, no mesmo sentido em que ajudar alguém seria uma ação virtuosa, né? Prejudicar alguém, né? Cometer uma injustiça seria uma atitude viciosa, no sentido de que ela é o contrário da virtude, tá bom? Então, esclarecido isso, vamos tentar entender que o Aristóteles está querendo dizer quando fala que a virtude é um meio termo, né? Ou uma justa medida, né? Eu acho que é o termo melhor para explicar que o Aristóteles está querendo dizer, tá bom? Então, assim, para o Aristóteles, toda ação ela pode pecar pelo excesso ou pela falta, né? Por exemplo bem bobo, assim, com relação à alimentação. Se a gente come demais, né? Isso vai prejudicar a nossa saúde. Se a gente come de menos, isso vai prejudicar também a nossa saúde. Uma vai ser um prejuízo pelo excesso, outra vai ser um prejuízo pela falta, né? A virtude seria o caminho do meio, né? Só que assim, vamos pegar outro exemplo então, que eu acho que tem mais a ver com o que o Aristóteles está pensando. Para o Aristóteles, a coragem é uma virtude, né? E ela está entre dois vícios, né? Um vício pelo excesso, outro vício pela falta, tá? Qual seria a falta? Seria a covardia, né? Eu tenho medo de agir. Qual seria o excesso? O excesso é temeridade, né? O que seria temeridade? Temeridade é aquela pessoa, né, que enfrenta qualquer coisa sem medir consequências, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, né? Um policial, quando vai fazer uma operação, se ele fica com medo, né, ele está sendo covarde. Se ele sai metendo a cara, né, sem medir consequências, né, se ele sai invadindo de qualquer maneira, sem medir consequências, se ele não tem um pingo, né, de preocupação com a integridade física dele e das outras pessoas que estão ali envolvidas nessa operação policial, né, ele está sendo temerário, né? Temeridade é uma espécie de arrogância, de autoconfiança excessiva. Então, o temerário é aquela pessoa que não mede consequência. Então, a virtude da coragem é algo que está entre esses dois, né, vícios, né? Por exemplo, um outro exemplo, né?
Se eu dando aula para vocês, um aluno pega e assim, tá agitado, né? Tá zoando, tá brincando na aula, né? Se eu pego e chego para esse aluno que está brincando, né, que não está prestando atenção na aula, e falo: "Oh, meu filho, não faz isso, seja um menino bonzinho, é, é, vamos parar com a brincadeira e tal." Se eu sou um docinho com o cara, né, provavelmente ele vai olhar e vai: "Pô, esse cara é professor chato, né? Ele não vai respeitar a minha colocação, né?" Agora, se eu chego esculhambando com o cara, né, eu vou pecar pelo excesso. Por um lado, eu pequei pelo excesso, por outro, eu pequei pela falta, né? Então, a virtude seria uma justa medida, tá? Mas por que que eu falei que não gosto muito dessa ideia do meio termo, né? E eu prefiro justa medida? Porque como eu devo agir depende muito da ocasião, né? Da mesma forma que existem pessoas que podem comer mais e se manter saudáveis do que outras, né? É, vai ter situações que vão impedir uma determinada conduta, né? Por exemplo, em sala de aula, dependendo do que o aluno faz, eu vou ter que ser mais enérgico, né? E dependendo se for um problema mais simples, eu posso ser mais brando, né? Com a chamada de atenção. Então, a minha atitude vai sempre depender das circunstâncias, né? Ou seja, ela vai ter que ser correspondente às circunstâncias. Dependendo da circunstância, eu posso pecar pelo excesso, posso pecar pela falta, ou eu posso agir tal qual a situação está pedindo, né? Então, a ideia é essa, né? Essa filosofia que o Aristóteles defende é um pouco disso, né? Nas nossas ações, a gente pode pecar ou pelo excesso ou pela falta, né? Que seriam os vícios. A virtude, né? Ela estaria no meio, né? Ela seria uma ação que nem peca pelo excesso, nem peca pela falta. Ela corresponde ao que a situação está me pedindo, tá bom? Então, a ideia é um pouco essa, né? Não sei o que vocês acham desse pensamento aí do Aristóteles, mas eu acho um pensamento muito interessante, né? Então, a virtude é como a justa medida, né? Ou como meio termo. Valeu? Abraço, pessoal.